Amém. Vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. Estamos aqui meditando, no livro de Neemias. E hoje vamos pensar aqui, meditar no capítulo 4. Então vamos ler o texto que diz assim, a partir do verso 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Verso 4: ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura, em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles, de dia e de noite. O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde moram virão e nos atacarão. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Vamos ler até aqui, depois a gente continua. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, pela tua presença e pelo teu amor em nosso meio. Pedimos a ti que fale conosco por meio das santas escrituras e que a tua palavra possa transformar os nossos corações e que possamos ter uma vida cheia da tua presença e te glorificando em todas as coisas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gostaria de dar um tema, ou o tema que eu gostaria de dar para essa mensagem é: por quem e na força de quem lutamos? Por quem e na força de quem lutamos? Nós já temos visto, como Neemias era um homem temente, foi um homem temente a Deus, um homem de oração, um grande estrategista, com uma grande capacidade de liderança, e também um homem de muita coragem para enfrentar a oposição. E além disso, o que nós vamos ver nesse capítulo, espero conseguir compartilhar com vocês esse capítulo todo, mas o que nós vamos ver nesse capítulo e também nos próximos capítulos é como Neemias também foi um homem muito sábio, tão sábio que conseguiu gerenciar crises tanto internas como crises externas. É o que nós vemos nesse capítulo. Como Neemias, ele foi um líder, lembrando lá do capítulo 1, que ele era um copeiro. Ele era um copeiro do rei, e
como Deus o levantou como um grande líder. Alguns chegam a dizer que principalmente os empresários, né, deveriam estudar profundamente o livro de Neemias para aprenderem, não só empresários, né, como pessoas que ocupam cargos de liderança, deveriam estudar profundamente Neemias para aprenderem com Neemias como se lidera um povo, como se lidera uma equipe, como se gerencia empresas, enfim, até mesmo um país. Porque Neemias, esse livro de Neemias e a própria vida de Neemias tem muito a nos ensinar, né? Nós vimos no capítulo 3, né, na ministração anterior, como Deus também, através de Neemias e inspirados, né, Deus levantou homens para a realização da obra, mas homens comuns, pessoas comuns, não eram somente pessoas entendidas em construção ou reconstrução que foram chamadas, mas todo o povo se envolveu na obra, né? Independente da sua posição eclesiástica, da sua posição social, se bem que estava todo mundo pobre ali, né? Estava todo mundo miserável ali, mas independente da posição intelectual, né? Ou até mesmo profissional, todos estavam envolvidos na obra e todos tinham a sua importância, né, na reconstrução ali dos muros. Mas uma vez que eles se empenharam e se dedicaram, ou passaram a se dedicar à reconstrução, logo no versículo 1 nós vemos então como que os inimigos, né, furiosos, se levantam, né? A obra está caminhando bem, né? Eles estavam ali empenhados, era muito trabalho a ser feito, né? Mais de quase 150 anos, né? Estou arredondando aqui, quase 150 anos de ruínas, mas daí Deus levantou Neemias e ele lidera o povo, motiva o povo a se envolver, o povo se envolve, o povo então está trabalhando, o povo está reconstruindo, e quando então os inimigos, né, veem a obra de Deus andando e caminhando, eles ficam furiosos, ficam indignados, né? E começam mais uma vez a zombar do povo de Deus, né? É justamente quando a obra de Deus está caminhando que a oposição se levanta para impedir a obra de Deus. E eu gostaria que você guardasse isso. Sempre que nós nos empenhamos a fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar para nos impedir. E é claro que isso não é de se admirar, né? É que os inimigos, né, fiquem furiosos e indignados. Porque esse é o trabalho do diabo no dia a dia dele, né? Ele pega a sua agenda todo dia e fala assim: hoje vou continuar. Alguns lembram aqui, sabe aquele desenho do Pink e o Cérebro? Desenho bem antigo, né? Desenho do Pink e o Cérebro. Aí o Pink chega para o cérebro e fala assim: o que nós vamos fazer hoje? Aí o cérebro fala: nós vamos dominar o mundo, né? O diabo, chega os demônios lá: o que nós vamos fazer hoje? Chega para o diabo: nós vamos destruir a obra de Deus, né? Esse é o empenho do diabo, destruir a obra de Deus, né? Tiago, ele diz o seguinte, né? Ele vai falar assim que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, né? Descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por quê? Porque o diabo, ele odeia tudo que é genuinamente bom, e tudo que é genuinamente bom vem de Deus, e tudo que é de Deus ele quer destruir. Tudo que é de Deus ele quer destruir. E esse é o empenho, né, desses inimigos aqui do povo de Deus, né? E é por isso que nesse caso específico aqui, né, que nós estamos estudando, né, o ódio e a fúria, né, dos inimigos, né, pode e deve, na verdade a gente deve pensar da seguinte maneira: quando o inimigo se levanta para fazer ou para destruir aquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus, ao invés de nós nos entristecermos, a gente deveria se alegrar, porque se ele está tão empenhado em nos impedir de fazer a obra de Deus, é porque de fato nós estamos fazendo a obra de Deus. É que normalmente a gente pensa no seguinte, né? Peraí, está dando tudo errado. Eu vou entrar um pouco mais de detalhes nisso daqui a pouco. Mas está dando tudo errado. Será que foi Deus mesmo que mandou fazer? Porque a gente
gente olha para esse texto aqui, para esse capítulo, e você vai ver que aquela frase, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Parece que é o retrato desse capítulo aqui, ou foi inspirado nesse capítulo, né? Porque a coisa realmente só ia piorando, né? Os inimigos, eles se empenham em ridicularizar, depreciar e desprezar o povo de Deus, quando o povo de Deus está trabalhando na obra de Deus. Né? Como eu disse, o diabo, todos os dias ele quer destruir a obra de Deus e aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. No caso aqui, né, Sanbalat e Tobias, a intenção deles era de fato desencorajar, desanimar e principalmente colocar dúvidas diante das dificuldades, né, que eles estavam gerando ali. Eles queriam colocar dúvidas se aquele povo, ou colocar dúvidas no coração do povo, né, se eles realmente estavam fazendo a vontade de Deus. Como eu disse há pouco, é assim também quando nós estamos empenhados em fazer aquilo que Deus nos ordena. Quando tudo começa a aparentemente dar errado, a gente tem a tendência de levantar dúvidas no nosso próprio coração. Espera aí, será que foi Deus mesmo quem pediu para fazer? Olha quantas dificuldades, olha quanta oposição, olha quanta coisa que está acontecendo que não está dando certo. Será que Deus, será que eu ouvi mesmo a Deus? Deus nos dá uma palavra, nós oramos, o Espírito Santo confirma essa palavra no nosso coração, dizendo que é a vontade de Deus. Nós nos animamos, começamos a fazer a obra, então as dificuldades começam. E aí vem a sobrecarga do trabalho, aí vem as críticas, vem as ameaças, vem as traições, vem os ataques à nossa família, vem os ataques ao ministério. Começam as dificuldades financeiras, as dificuldades de capacidade, né? E tudo isso vai levantando no nosso coração dúvidas. Será que realmente ouvimos a voz de Deus? Será que realmente estamos fazendo aquilo que Deus nos disse? Será que lá atrás eu não me equivoquei? E a consequência disso é que vem a vontade de desistir, vem a vontade de parar. E é justamente isso que a gente vê nos versos 2 e 3, né? Nos versos 2 e 3, diz o seguinte: então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, aquilo que Sanbalat e Tobias estão fazendo, né? Começam a desacreditar. Ele fala: o que esses fracos judeus estão fazendo? Os inimigos começam a dizer: você é fraco, você não consegue, você não é capaz, você não pode. Quem é você para fazer isso? No contexto aqui, se essas ruínas aí estão há mais de 100 anos, antes de eu nascer essas ruínas já estavam aí, e vocês acham que vocês vão conseguir fazer alguma coisa? Você acha que vocês vão conseguir, como diz o texto aqui, né? No finalzinho do texto, né? Será que vocês vão conseguir ressuscitar pedras, né, de construção, né, dos montes de entulho? Essas pedras queimadas aí? E aí Tobias, ele vai ainda além, né? Ele fala assim, ele diz, né, que o trabalho era tão frágil, né, ele usa essa expressão, né? Ainda que construam, ou mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Então ele está falando, mesmo que eles consigam construir alguma coisa, ou levantar alguma coisa, isso daí vai ser tão frágil, que qualquer raposa, qualquer ventinho aí vai derrubar esses muros aí. Eles estão pensando, estão colocando confiança nesses muros, mas isso daí vai cair facinho. Ele usa isso por quê? Porque ele usa essas palavras por quê? Porque, como Sanbalat disse há pouco, né? Vão reconstruir, vão ressuscitar pedras dos entulhos ou pedras queimadas. O povo, né? Além do material que Neemias conseguiu, né? Eles também estavam reaproveitando a parte daquele entulho. E pedras queimadas, aquelas pedras ali daqueles entulhos,
uma vez que foram queimadas, elas perdem a sua capacidade anterior de sustentação, de resistência. Então, entre aspas, o que Tobias está falando é o seguinte: ó, eles estão usando material frágil. Então, mesmo que eles construam, isso daí não vai resistir. Isso daí vai cair logo, né? Enfim, nós não sabemos muito bem como que Neemias acabou sabendo de tudo isso, como Neemias acabou sabendo desse discurso de Sanbalate e de Tobias. O fato é que Sanbalate e Tobias, ou Neemias, ficou sabendo. Talvez, aí é uma impressão minha, talvez, a gente vai ver lá no verso 12 daqui a pouco, que havia um povo de judeus, né? Haviam judeus que estavam morando, não dentro dos muros, mas um pouco mais próximo ali de Samaria, e talvez eles tivessem ouvido esse discurso e transmitiram então para Neemias. Talvez, a Bíblia não é, o texto aqui não é absolutamente claro quanto a isso, mas pode ser isso, porque quando a gente chegar lá no verso 12, a gente vai ver algumas coisas que esse povo que estava morando ali mais próximo de Samaria estava dizendo ali para Neemias e para aqueles que estavam trabalhando na reconstrução. Mas a questão é que esses planos chegaram até Neemias. Sanbalate e Tobias estavam falando publicamente e, de alguma maneira, Deus fez isso chegar até Neemias. Acontece que essas palavras ameaçadoras, veja que o povo estava empenhado e estava trabalhando. O texto nos diz que eles já tinham chegado até a metade, né, do muro. E em 52 dias, né, dizem os historiadores, que em 52 dias eles terminaram a construção. Mas acontece que nesse momento, quando estava na metade do muro, né, essas palavras ameaçadoras e todo o movimento militar, né, que estava sendo feito ali, que se preparava para atacar Jerusalém, abalaram profundamente os trabalhadores e todo o povo que estava ali, todo o povo judeu. Eles ficaram realmente abalados, né? O verso 4 e 5 diz: ouve-nos, e chega a oração de Neemias, né? Justamente no momento em que o povo está abalado por causa das palavras de Sanbalate e Tobias, Neemias, o que ele faz? Ele ora, ele diz: ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Então, diante das ameaças, Neemias faz o que todos nós devemos fazer, em primeiro lugar, em qualquer situação, que é orar a Deus. Como eu disse, Neemias era um homem de oração. A sua principal característica, ele foi um grande líder, mas a sua principal característica era que ele era um homem de oração e temente a Deus. A sua oração, essa oração aqui, né, ela tem algumas características que eu quero destacar, né? E essa oração não foi uma oração egoísta, né? Ou para, de alguma forma, ele tentar confirmar a sua liderança. A sua oração, em primeiro lugar, tinha como alvo a glória de Deus. Ele queria que a glória de Deus se mantivesse em honra. Ele não queria que a glória de Deus fosse abalada, ou fosse deturpada, ou fosse denegrida. Não, ele tinha como propósito manter a glória de Deus onde ela deveria estar sempre. Então, essa é a primeira característica que eu quero destacar aqui da oração de Neemias. Ele tinha como alvo a glória de Deus. E segundo, ele fez uma oração pública. Ele não correu lá para o seu quarto e fez uma oração ali sozinho, que é importante. A Bíblia nos ensina que em muitos momentos, ou na verdade a gente deve ter isso como disciplina, a gente entrar no nosso quarto e orarmos ao Senhor. Mas veja que Sanbalate e Tobias fizeram uma declaração pública, para que todo mundo ouvisse, e para que todo o povo que ouvisse ficasse com medo e desistisse de continuar a obra.
Neemias igualmente faz uma oração pública, para que todo o povo ouça e para que também o inimigo de alguma maneira fique sabendo. E aí, aqui eu quero dar a importância para a nossa oração comunitária. Quando nós oramos juntos, publicamente, isso nos fortalece, isso revigora a nossa fé. A Bíblia nos diz que quando é melhor em serem dois do que um, né? Porque se um estiver cambaleando, o outro vai lá e levanta. Se um estiver fraco na fé, a oração do outro que está melhor vai ajudar e vai fortalecer o irmão. Nós temos que orar juntos, nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que dar as mãos, sim, de uma forma, e dar as mãos, né, não é um ritual, mas deve mostrar para nós exteriormente que há uma unidade, um desejo de unidade. E quando nós juntos oramos ao Senhor uns pelos outros, nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós te amamos e amamos uns aos outros, e desejamos que as tuas bênçãos recaiam não somente sobre mim, mas sobre todos nós. Que o Senhor fortaleça não somente a mim, mas que o Senhor fortaleça toda a tua igreja. Que o Senhor levante todo o teu povo. Que o Senhor fortaleça todo o teu povo. A oração comunitária, ela é essencial e vital para a vida da igreja. Amém? Outra característica aqui da oração de Neemias é que foi uma oração pela obra de Deus, para honrar o nome de Deus, como eu disse há pouco. Foi uma oração de fé em Deus, e por isso também foi uma oração cheia de piedade e compaixão. Eu quero que você guarde essa característica. Foi uma oração cheia de piedade. Piedade é resultado da comunhão com Deus e de obediência a Ele, e cheia de compaixão. Há pouco nós falávamos na EBD, né, nos comentários, sobre essa questão da compaixão pelo próximo. E eu quero que você guarde isso, porque a última característica aqui, ela é pesada. Não é, estou na penúltima aqui, que eu destaquei. Então a próxima característica que nós vemos na oração de Neemias é que é uma oração de encorajamento para o povo. Essa oração que Neemias fez encorajou o povo que serve a Deus. Mas também foi uma oração que é chamada de oração imprecatória. Quando nós estávamos estudando os salmos, a gente estudou alguns salmos imprecatórios, né? E eu quero só me deter um pouco nessa questão para a gente entender. Orações imprecatórias, elas são difíceis, elas são muito difíceis de serem feitas. Por quê? Porque elas carregam um enorme peso, porque são aquelas orações que contêm, preste bem atenção, são orações que contêm maldições e um desejo expresso de que algo mal aconteça contra os inimigos. Essa é a característica da oração imprecatória. Então, nessa oração que Neemias faz, ele carrega essa oração com maldições e expressa um desejo de que algo mal aconteça contra os inimigos. Agora, lembra que há pouco eu disse para você que uma das características dessa oração de Neemias era a piedade e a compaixão? Parece um contraponto, né? Mas a gente vai ver que não. Continuando aqui sobre a questão das orações imprecatórias. As orações imprecatórias, elas não são um meio para buscar justiça ou vingança própria. As orações imprecatórias não são para que a gente busque fazer vingança com as próprias mãos ou com a própria oração. Não é isso. Lembra que Jesus repreendeu seus discípulos quando eles disseram: quer que a gente ore e faça cair fogo do céu? Jesus disse: vocês não sabem a quem vocês estão servindo. Não é assim que funciona. Antes de qualquer coisa, a oração imprecatória, ela é uma oração de abstenção. O que isso significa? Significa que aquele que é piedoso, aquele que teme a Deus e faz uma oração imprecatória, mais uma vez
destacando que oração imprecatória é aquela oração que contém maldições e um desejo de que algo mal aconteça contra os inimigos. Quando alguém piedoso faz esse tipo de oração, ele está abrindo mão de qualquer justiça ou vingança própria, e ele busca manter a honra e a glória do nome de Deus exaltados. Lembra que essa foi a primeira característica que eu destaquei da oração de Neemias? Ele queria que a honra e a glória do nome de Deus se mantivessem vivas, se mantivessem exaltadas. As orações imprecatórias, né, são orações que realmente expressam um sentimento intenso de justiça divina e clamam por julgamento sobre aqueles que praticam o mal. Observe que na oração de Neemias, ele pede que os inimigos recebam o que eles mesmos estão fazendo e desejando. Pode ver, o que Sambalate e Tobias disseram? Se você observar a oração de Neemias, Neemias não está falando algo muito diferente, não. É como que se Jesus, lembra da parábola? Da parábola não, né? Quando Jesus lançou uma maldição sobre a figueira, né? Foi lá, estava cheio de folhas, né? Folhas verdes, parecendo que tinha frutos, mas quando chegou perto não tinha fruto nenhum. O que Jesus disse? Que seque-se, que aquela figueira pudesse secar-se. No outro dia eles passaram por lá e ela estava seca. Lembrando de uma mensagem do pastor Silvio sobre esse mesmo texto de Jesus, né? O que Jesus proferiu contra aquela árvore? Que ela fosse o que ela realmente era. E é exatamente o que Neemias está fazendo aqui na sua oração. Ele ora para que aqueles inimigos recebessem o que eles mesmos estavam fazendo e desejando. Agora, acima de tudo, as orações imprecatórias são orações que declaram e enfatizam total e exclusiva confiança em Deus e em sua justiça. Eu disse há pouco que a oração imprecatória, ela não é uma busca por justiça própria, mas é uma expressão que enfatiza a confiança que nós devemos ter em Deus e na justiça de Deus. Não é uma busca por vingança, é uma busca para que a justiça de Deus se cumpra contra aqueles que se levantam contra eles e contra ele e contra o seu povo. Por fim, a oração imprecatória, ela carrega um profundo desejo de redenção. Olha o Salmo 83, verso 16. Olha só o que o salmista diz. Salmo 83, verso 16. Senhor, cobre-lhes o rosto de vergonha. Não era o que eles estavam tentando fazer com o povo, Sambalate e Tobias? Não era isso que eles não estavam tentando envergonhar o povo de Deus? Não estavam dizendo que eles eram fracos, que a obra deles era uma obra frágil? Eles não estavam dizendo que eles não iam conseguir nada? Eles estavam envergonhando o povo. Mas olha o final do verso 16 do Salmo 83. Para que busquem o teu nome. Mais uma vez, Salmo 83, verso 16. Senhor, cobre-lhes o rosto de vergonha para que busquem o teu nome. O propósito final de uma oração imprecatória é para que haja redenção, para que haja arrependimento. Paulo, num certo momento, ele disse para que aquele irmão, né, ali da igreja de Corinto, né, que estava numa situação de vida pecaminosa e ele não se arrependia, Paulo diz o seguinte: coloque ele ou deixe ele nas mãos de Satanás, deixe ele nas mãos do diabo. Mas qual era o propósito? Que ele pudesse, que essa pessoa pudesse se arrepender. Esse é o propósito das nossas orações, mesmo as orações imprecatórias, que são difíceis, mas que muitas vezes a gente tem que fazer. A gente tem dificuldades, se a gente comparar com o Novo Testamento, né, que nos ensina a amar os nossos inimigos, orar em favor dos nossos inimigos, etc. e tal, né? Mas há alguns momentos em que é necessário sim nós deixarmos os inimigos da cruz nas mãos do diabo, sofrerem nas mãos do diabo, para que
nesse momento de sofrimento, eles possam ser alcançados pelo Espírito e pela graça de Deus. Deu para entender? Como que o povo reagiu? Verso 6. Assim, depois da oração de Neemias, assim construímos o muro até a metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Eles se fortaleceram no Senhor, se animaram e aceleraram o ritmo, né, da construção com disposição dobrada. Então todas aquelas ameaças que vieram num primeiro momento para barrar a obra de Deus, depois que eles se levantaram em oração, liderados por Neemias em oração, eles se animaram e continuaram a obra, eles não pararam. Mas, versos 7 ao 8, o que nós vamos ver? Se por um lado a gente vê o povo novamente unido para continuar a obra, né, dedicados à reconstrução dos muros, né, com os ânimos renovados, né, e assim que a gente fica, né, a gente vem, muitas vezes a gente vem para o culto, a gente vem para a reunião da igreja, a gente vem derrotado, a gente vem, eu não vim porque eu vim arrastado, porque eu estou a fim de desistir de tudo, mas aqui a gente ora, a igreja ora por você, você ora pela igreja, então você fica animado, falando, não, é verdade, não, vamos lá, não, onde eu estava com a cabeça pensando em desistir? E nesse momento que o povo aqui está novamente renovado, né, nós vemos do outro lado os inimigos se unirem, né, para impedirem a reconstrução. Aí agora não é só Sanbalat e Tobias. Aí aqueles outros que entre eles também são inimigos, eles se unem contra o povo de Deus, se unem contra a obra de Deus. Então até os inimigos entre eles, quando é para lutar contra a obra de Deus, eles se unem, eles ficam amiguinhos, eles se juntam lá. Não, eu tenho umas armas poderosas aqui, eu tenho uns raio lasers aqui, ó. Vamos lá com os raio lasers, vamos exterminar todo mundo, vamos acabar com todo mundo. Eu tenho uma espada aqui que ela corta até cedro do Líbano. Vamos lá, eu tenho uns canhão aqui de prótons que a hora que apertar o botão, eu tenho 3 bombas nucleares, né? Para que 3? Né? Uma só já acaba com o mundo, né? Para que 3? O que eu quero dizer é que todos os inimigos, quando a gente olha individualmente, a gente vê um brigando com o outro, a gente está aqui, bom, eles que têm as armas, eles que se matem, né? Mas quando é contra o povo de Deus, eles se unem. O mundo se une contra o povo de Deus. E aí aquilo que já estava difícil para o povo de Deus fica pior. Fica pior. Porque agora não são mais 2, agora é um monte de gente contra o povo. Aí no verso 9, mais uma vez, né, que diz o verso 9? Diz assim, nós, porém, verso 9, Neemias 4:9, que diz aí? Nós, porém, oramos. Nós oramos ao nosso Deus. Então, diante de uma piora da situação, o povo novamente, liderados por Neemias, eles oram. Por quê? Porque a oração, ela deve ser vista por nós, deve ser abraçada por nós, não como um recurso secundário, mas como um recurso principal, fundamental e estratégico. Como dizia um pregador do passado, né, que eu não me lembro o nome agora, eu acho que foi Spurgeon, talvez o Silvio vai lembrar, ele dizia o seguinte: antes de me encontrar com os meus problemas, eu me encontro com a solução deles. Não sei se foi Spurgeon, se foi Wesley, não lembro quem disse isso. Mas é uma realidade, antes de nós nos encontrarmos com os problemas, nós temos que nos encontrar com a solução deles. Antes de enfrentarmos as dificuldades da vida, vamos nos encontrar com aquele que nos faz superar as dificuldades da vida. Nós temos que ter a oração como o nosso principal e vital recurso. E é justamente isso que o povo faz. Mais uma vez eu digo, liderados por um grande homem, Neemias, que os leva a olhar para Deus em todo o tempo. Agora, eles só oraram? Não. Olha
a segunda parte do verso 9. Eles, no começo, né? Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles dia e noite. Isso mostra o quê? Prudência. Eles não oraram e aí deitaram lá na rede e falaram assim: Deus, manda os seus anjos, o seu exército aí, que a gente vai ficar aqui assistindo no telão Full HD. Vamos ver a vitória. Vamos ver a vitória do nosso Deus. Ficaram lá sentados, né? Talvez alguns, você acha que alguns oraram e falaram assim: Senhor, já que a gente está aqui, né, esperando a tua vitória, manda uns anjos aí, que eu estou com fome, quero umas uvas, alguém para abanar porque está calor, né? A batalha está quente. Não, eles foram prudentes. Eles colocaram, Neemias, né, estrategicamente colocou guardas ali para protegê-los, né? E mesmo assim, diante de tudo isso, os inimigos não desistiram. Isso causou exaustão física, exaustão emocional, exaustão espiritual, mais uma vez. E mais uma vez, isso abate o povo que estava trabalhando ali. Olha o verso 10. O povo de Judá então começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. Olha como o desânimo abateu novamente o povo. Só que agora isso foi muito mais profundo. Por quê? Porque agora eles estavam lutando internamente. E o inimigo interno, ele é muitas vezes mais poderoso do que o inimigo externo. É por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração e a gente precisa cuidar da nossa mente. Mantendo a nossa mente sempre focada em Deus. Porque nesse verso aqui, o que nós vemos é uma representação do que estava acontecendo no coração daquele povo diante do incessante ataque do inimigo. Na verdade, ameaças aqui do inimigo. O inimigo ameaçando constantemente, sem parar. E aí aqueles que estavam animados, que tinham chegado até a metade do muro, né, na reconstrução, mais uma vez eles pensam em desistir. Só que aqui eles já estão tão desanimados que eles falam: a gente não vai conseguir não. Não vai dar certo. Por isso que a gente não pode deixar que as coisas exteriores comandem a nossa vida e determine o que nós vamos fazer ou não. Nós temos que permitir que a palavra de Deus dirija as nossas ações e nos impulsione. No verso 11, né, o texto diz: e os nossos inimigos diziam: antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Veja como o diabo ele procura nos destruir de dentro para fora. De dentro para fora. Ele vai minando a nossa fé. Ele vai tentando impedir que a gente continue confiando em Deus. Porque a gente já disse isso aqui outras vezes, né? Às vezes a gente pensa que o intento do diabo é possuir as pessoas, e como se só fosse isso. Não, isso daí é só uma forma dele fazer marketing. Por quê? Porque quando ele possui uma pessoa, ele anula ali as faculdades mentais daquela pessoa, né? Ele leva a pessoa a fazer coisas que são realmente assombrosas, que são detestáveis. Mas ele não pode ficar ali dominando para sempre. Quando ele sai, aquela pessoa tem a oportunidade, se ela ouvir o Evangelho, ela tem a oportunidade de ser liberta. Mas quando o diabo consegue convencer a pessoa a fazer voluntariamente aquilo que ele está sugerindo, ele não precisa possuir a pessoa, porque ele já conquistou a mente dela. E uma vez que conquista a mente, a própria pessoa já faz o que já é da natureza dela, como nós estávamos vendo na EBD há pouco. Veja que o verso 11 fala assim: antes de saberem ou ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles. Então estar no meio aqui não precisa evidentemente ser literal, mas fazer acreditar que aquilo que eles estão falando
né, que os inimigos estão falando é o que vai acontecer. Então, se eles conseguirem fazer, se o inimigo conseguir fazer a gente acreditar no que ele está dizendo e não no que Deus está dizendo, então ele já venceu a batalha. E era isso que os inimigos ali do povo estavam tentando fazer. E esse verso mostra justamente isso, né? Que, primeiro, o texto diz claramente que eles desejavam matar os judeus. Desejavam matar os judeus. E se a gente olhar para toda a história do povo de Deus, ainda é assim hoje, né? Os inimigos odeiam os judeus e querem exterminá-los. E isso agora tem sido estendido para quê? Ou para quem? Para os cristãos. Eles não estão preocupados ou não querem que a gente fique recluso num lugar como esse e a gente exerça a nossa fé em Deus aqui recluso. Eles não querem, eles querem exterminar com os cristãos. Eles dizem que um mundo melhor é um mundo sem judeus e um mundo sem cristianismo. É isso que os inimigos querem, é isso que eles fazem, é isso que eles declaram, é para isso que eles se empenham. Por isso, o desejo deles é que todos nós, de fato, morramos, que o povo de Deus morra. O diabo, não fique enganado não, viu? Não pense que o diabo é bonzinho com você não. O diabo, ele quer te matar internamente e externamente. Mas esse verso, né, ele mostra um propósito ainda mais profundo em toda essa trama. Mostra que o propósito principal do diabo é destruir a obra de Deus. Porque matar a gente tem visto na igreja perseguida. Quando matam um cristão, daí mais 10 aparecem. A gente vê isso também na história de Israel, do povo de Deus. Eles tentaram exterminar, né, o povo de Deus lá na escravidão do Egito. E quanto mais oprimiam o povo, mais ele se multiplicava. Quanto mais tentavam impedir que o povo crescesse, mais ele cresceu. Então, se matar um cristão, por causa da morte de um cristão, vai surgir mais 10, 15, 20, 100 mil. Ainda que eles tentem fazer isso de forma marqueteira, né, como eu disse há pouco, o diabo gosta de marketing. O propósito final é tentar impedir a obra de Deus. É isso que o diabo quer, ele quer destruir as obras de Deus. Mas vamos continuar aqui no texto, né? A gente vai vendo que tudo vai piorando. O verso 12 mostra mais uma estratégia do inimigo. Diz o texto: mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde moram virão e nos atacarão. Por quê? Esses eram os rumores. Esses eram os boatos que os inimigos estavam fazendo chegar até o povo. Nós vamos atacar de todos os lados. Vocês vão ser todos mortos. E aí o povo judeu que morava ali nas redondezas, né, próximo dos inimigos inclusive, chegaram com a notícia 10 vezes. Imagina você está ali resolvendo um monte de problema, está orando, está buscando ao Senhor, tem que reconstruir. Aí chega uma comitiva e fala assim: os inimigos aí, eles vão vir de todos os lugares onde eles moram e vão nos atacar. Beleza, vamos orar. Aí, outra vez, vem mais um povo. Eles, de todos os lugares que eles moram, eles vão nos atacar. A gente não vai conseguir resistir não, a gente vai morrer. E assim 10 vezes. 10 vezes foram até Neemias com essa reclamação e falando: olha, eles estão dizendo que vão nos matar, eles vão dizendo que vão nos atacar de todos os lados, e o muro ainda não está terminado, e a gente não tem mais força, e a gente está cansado, e o povo não tem mais ânimo. Eles vão matar a gente, eles vão acabar com a gente. Quem continua desse jeito? Sabe aquela vontade de desistir lá de trás? Volta de novo. Volta e falar: não é possível, não vai dar certo isso. Eles espalham boatos, né? Os inimigos espalham boatos de uma forma muito sistemática, né? Para justamente aumentar o medo e as incertezas. Verso 13. O que Neemias faz? Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro. Mais uma vez prudência aqui, né?
nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. O verso 14, depois de uma inspeção, faz tudo isso, ele organiza tudo isso daí. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Olha, aqui é um texto-chave. Olha a parte B desse texto. Não os temais. Eles estão dizendo que vão nos atacar de todos os lados? Eles estão dizendo que vão acabar com a gente? Eles estão dizendo que a gente não vai conseguir? Eles estão dizendo que a gente é fraco? Que a gente não pode nada? Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Olha o que Neemias faz. Neemias não fala assim: não, você pode, você consegue, você é um grande guerreiro, Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda, e você tem força interna, olhe para o seu interior e veja a força que há em você. Não, Neemias não faz isso. Neemias, o que ele faz? Ele faz o povo olhar para o Senhor. Não olhe para si mesmo, Neemias diz. Estou interpretando aqui. Não olhe para si mesmo. E não temam os homens. Lá na frente, o que Jesus diz? Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não pode fazer nada com a sua alma. Antes temam aquele que não só pode matar ou tirar a vida do corpo, mas pode lançar a alma no inferno. Esse que você tem que temer. É o que mais ou menos Neemias está dizendo aqui. Não temam os homens. Não temam os inimigos, não importa quão numerosos eles sejam. Não temam a eles, temam a Deus. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do seu grande e temível poder. E ao se lembrar do poder, ao se lembrar da glória de Deus, ao se lembrar da majestade de Deus, ao se lembrar do senhorio do Senhor, vocês vão revigorar as suas forças. Mas vocês não vão lutar só pela vida de vocês, não. Vocês vão lutar pelos vossos irmãos, vocês vão lutar pelos vossos filhos, vocês vão lutar pelas vossas filhas, vocês vão lutar pelas vossas mulheres, vocês vão lutar pelas suas casas. Mais uma vez eu quero destacar aqui a importância da comunidade da fé e a importância de nós orarmos juntos, porque quando nós oramos juntos, nós oramos uns pelos outros, mas também apresentamos as nossas dificuldades, apresentamos os nossos filhos, a nossa família, e juntos nós oramos em favor uns dos outros. E é justamente isso que Neemias faz. Na sua liderança, ele traz todo o povo para uma realidade que era muito mais poderosa do que aquela realidade do que eles estavam ouvindo, do que eles estavam vendo. A realidade da ação de Deus sobre a vida deles. Neemias faz o povo olhar para o Senhor e para quem Deus é. E é para isso que nós temos, é para Ele que nós devemos olhar. O escritor aos Hebreus já disse: olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O diabo está aqui, falando: eu vou te matar, eu vou te destruir. Mas Deus nos diz: olhe para o Senhor. Olhe para mim, não olhe para eles. Ouçam o que eu estou dizendo, não o que os inimigos estão dizendo. Ouçam o que a minha palavra diz e não o que o seu coração está dizendo. Porque o que o coração do povo estava dizendo? A gente não vai conseguir não vai dar certo não. A gente não vai conseguir reconstruir esse muro não. Deus está dizendo: não ouça nem mesmo a sua própria voz, ouçam a minha voz. Quando os inimigos souberam disso, que o plano deles havia sido frustrado, mais uma vez o povo se anima. E não só se animam, como eles voltam à obra. Verso 14, depois de uma inspeção, no finalzinho, não os demais tal. Verso 15, eu não vou ler todo o texto, mas dos versos 15 ao 22, o que a gente vai ver? Toda essa estratégia, toda essa prudência de Neemias, e como nesses versos 15 ao 22, mais uma vez, a oração ela é seguida por ação e não por paralisia. Eles oram, eles buscam o Senhor, as intenções do inimigo são frustradas, os planos do inimigo são frustrados, mas eles continuam trabalhando.
agora de uma forma dobrada. Se eles já estavam trabalhando duro para a reconstrução antes, agora eles trabalham de uma forma dobrada. Olha o verso 16: desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra, e metade empunhava as lanças e os escudos, os arcos, as couraças, e os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Os oficiais estavam lá: temam ao Senhor, olhem para o Senhor, lembrai-vos do Senhor, e faz a obra, não para, não desista. E eu estou aqui também para te ajudar. E ele falava isso, não é, sabe, sentado numa cadeira de diretor e falando assim: ó, continua aí, fica firme. Não, ele estava lá carregando também. Lembra lá do capítulo 3? Até os sacerdotes estavam envolvidos na reconstrução, carregando entulho. Estavam lá carregando entulho ali, fisicamente cansados, mas eles estavam falando: lembremos do Senhor, um animando o outro, um motivando o outro, um mantendo os olhos do outro no Senhor. E eles então continuaram o trabalho, voltaram, né, como diz o finalzinho do verso 15, né, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. E ninguém desistiu do seu trabalho nesse momento, eles foram renovados e fortalecidos. E agora eles estão se empenhando, como eu disse, em dobro, em uma estratégia, né, que a gente pode chamar aqui, né, e denominar de vigiar e orar. Eles estavam vigiando e orando. Eles oravam, mas não pararam de trabalhar. Eles estavam trabalhando, mas não pararam de orar. Eles estavam cansados, extremamente cansados, e o trabalho aqui é impressionante. Porque no finalzinho desse trecho aqui do 15 ao 22, né, no 23, por exemplo, né, Neemias diz assim: assim nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa, cada um ficava com a arma na mão. Então eles iam trabalhando dia e noite com uma das... Olha como Deus capacita o seu povo. Com uma das mãos eles estavam ali trabalhando, carregando entulho, e na outra mão eles estavam com a espada. Se o inimigo viesse contra eles, eles estavam ali prontos para lutar. Olha a capacidade que Deus dá para o seu povo. Quando o povo olha para Ele, quando o povo espera nele e depende dEle. Eles estavam ali com um olho no peixe e outro no gato, trabalhando, orando, mas prontos para lutar. Agora, nessa questão é bastante interessante, né? Porque no verso 18 aqui, né? Ele diz: cada um dos construtores trazia a espada à cinta, e assim trabalhava na construção. E o povo que tocava, e o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Por que esse verso é interessante? Porque, primeiro, Neemias está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que estar prontos, vocês estão trabalhando aí, mas precisam estar prontos para lutar. Quando que vocês vão saber que é a hora de lutar? Quando vocês ouvirem a trombeta. Agora, Neemias deixou o trombeteiro em qualquer lugar e foi para os seus afazeres? Não. Ele disse pro rapaz da trombeta: você vai ficar do meu lado. Por quê? Porque Neemias é quem ia dizer o momento que a trombeta deveria ser tocada. Porque o rapaz lá, se ele tivesse livre, leve e solto, na primeira questão que ele tivesse medo, ele ia tocar a trombeta. E qual era a orientação aqui? Quando vocês ouvirem a trombeta, vão para onde a trombeta está tocando, e aí, porque o inimigo está atacando ali, então todos nós vamos enfrentar o inimigo. Se o rapaz lá ficasse apavorado e tocasse no apavoro, todo mundo ia largar o trabalho que estava fazendo, ia para lá, aí chega lá, não, foi alarme falso. E aí o inimigo, que é astuto, falou: tem uma brecha aqui, vamos atacar aqui, onde todo mundo foi para lá e o inimigo atacando aqui. Mas Neemias, ele era um líder sábio, temente a Deus, de oração, e um estrategista. Ele falou: rapaz, você vai ficar comigo, só toca quando eu mandar, se eu mandar.
E aí eu fico imaginando, né? Alguém inexperiente ali, do lado de Neemias, vendo uma moita balançando. Ele, segura aí, meu filho. Não é hora do seu solo, não. Presta atenção na harmonia aqui, ó. Presta atenção na harmonia. Ainda não é hora do seu solo. Aí uma outra moita balançando ali. Aí segura a onda aí, meu filho. Ainda não é o momento de tocar. O texto, pelo menos aqui no capítulo 4, não diz que a trombeta foi tocada. De fato não foi, porque Deus frustrou, né, como nós vimos há pouco, Deus frustrou a intenção do inimigo, os planos do inimigo. E esse é o grande ponto. Neemias, como um líder, era ele que iria dizer aonde o povo deveria se concentrar para lutar contra o inimigo. Por isso é importante nós percebermos quais são os líderes que Deus levanta e quais são os líderes que se auto-intitulam. Porque o líder que se auto-intitula, ele vai trazer sempre a visão do povo para ele mesmo. Se você não fizer o que eu mando, Deus vai pesar a mão sobre você. Se você não me obedecer, você é que vai estar em maldição. Se você não me obedecer, eu vou deixar de orar por você. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você está em lutas? Vem aqui que eu oro por você, porque a minha oração... Você tem comunhão com Deus? Eu tenho. Eu sou o apóstolo fulano de tal. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. O que eu ligar aqui, você sabe, né? Um líder que se auto-intitula, ele sempre vai trazer a visão das pessoas para si mesmo. Ele vai dizer que ele pode, ele vai dizer que ele é o comandante, ele vai dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Mas um líder levantado por Deus sempre vai conduzir as pessoas a fazerem, primeiro, a olhar para Deus, a confiar em Deus. Não vai esconder as suas próprias fragilidades. Olha o que Paulo diz: orai também por mim. Orai também por mim. Um líder de Deus sempre vai dizer que a força do povo vem do Senhor, que nossa dependência deve ser do Senhor e não da liderança dele. Percebe? Um homem de Deus nunca vai dizer: você depende da minha liderança. Um homem de Deus sempre vai dizer: você depende de Deus, você depende do Espírito Santo de Deus, e eu também preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda, porque sozinho eu não consigo. O que Deus me chamou para fazer, eu preciso da sua ajuda. Você acha que Neemias ia conseguir reconstruir o muro sozinho? Trazendo aqui para a nossa realidade local. Você acha que a obra de Deus, que Deus pediu para o pastor Silvio fazer, você acha que ele vai conseguir sozinho? Não. Deus nos levantou para, junto com ele, com o pastor Silvio, fazermos a obra que Deus ordenou para que ele fizesse. Por isso a gente não pode desistir, por isso a gente não pode baixar a guarda. E esse é outro contexto, outro ensino que a gente pode tirar desse trecho do 15 ao 23. A gente não pode baixar a guarda. A gente tem que manter a nossa vigilância e a nossa oração. Mas devemos fazer a obra de Deus, sabendo que é a obra de Deus. O inimigo quer destruir a obra de Deus. Esse é o empenho do diabo: destruir a obra de Deus. Olha o verso 20, é um outro verso maravilhoso. O verso 20 diz: em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. E o final do verso? Pode falar, o final do verso diz: e o nosso Deus lutará por nós. Eu vou dar o comando se houver algum perigo. Mas o que vocês têm que saber é o seguinte: vocês devem ir para lá, onde vocês ouvirem a trombeta, devem estar prontos para lutar. Nós vamos lutar com o inimigo, mas é o nosso Deus que lutará por nós.
Os olhos sempre em Deus, confiando sempre em Deus, dependendo sempre de Deus. A obra de Deus, ela é maravilhosa, ela é também exaustiva, ela é dura, e ela requer de nós fé e muito empenho. Através da liderança de Neemias, o povo aqui, mesmo que em momentos cruciais, momentos de crise, eles pararam algumas vezes a obra, mas eles, uma vez que foram levados a olhar para o Senhor, eles não cruzaram os braços. Eles se empenharam, eles foram cautelosos, sim, mas eles estavam cheios de confiança em Deus. No verso 23, para a gente terminar, eu citei há pouco, mas eu quero ler novamente. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam, trocávamos de roupa. Cada um ficava com a arma na mão. Neemias armou o povo para que o povo estivesse pronto para lutar. Mas veja que essa prontidão era constante. Eles não baixaram a guarda em nenhum momento. Não baixaram a guarda nem quando estavam dormindo. Eles estavam dormindo, mas atentos a qualquer som diferente, a qualquer alerta de Deus, eles estavam prontos para lutar. Para concluir, o inimigo, ele quer paralisar a obra de Deus, a qualquer custo. E ele sabe que para fazer isso, ele precisa minar as nossas forças, ele precisa nos desanimar, e ele se empenha para nos fazer acreditar que nós não somos capazes de realizar aquilo que Deus está nos pedindo, porque aquilo que Deus está nos pedindo é muito grande, é muito trabalhoso, a gente não tem capacidade suficiente. Ele quer nos fazer acreditar nisso. O diabo, ele quer matar a nossa fé. Veja que o padrão de Gênesis continua, quer dizer então que se você comer da árvore você vai morrer? Não vai morrer não. Aqui no sentido contrário, se você continuar fazendo a obra de Deus, você vai morrer. É o que o inimigo está falando. Se a gente observar toda a história de Israel, até mesmo momentos antes de Jesus nascer, a gente vê que o diabo sempre quer matar a criança, ou no ventre, ou logo que ela nascer. Tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, e que está pronto para vir a vida, vamos dizer assim, o diabo quer destruir. Ou dentro do nosso coração, matando a nossa fé, ou logo que a gente começa a realizar a obra de Deus. Ele quer nos fazer acreditar que não adianta nada a gente orar, que não adianta nada a gente colocar a nossa confiança em Deus, porque o diabo é que vai ter êxito. Mas a Bíblia nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que nós temos que fazer é nos empenhar para realizar a obra de Deus. Nós temos que empunhar sim as armas que o Espírito Santo nos dá. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, pois as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos que empunhar essas armas que são do Espírito e enfrentar o inimigo com estas armas. A gente não pode ser desocupado na obra de Deus. Por isso, se você não está fazendo nada na obra de Deus, está na hora de você se levantar, está na hora de você se animar, está na hora de você abraçar aquilo que Deus está ordenando que você faça. Nós temos que trabalhar e realizar a obra de Deus, como dizem as Escrituras, enquanto é dia. Enquanto é dia, porque a noite vem. E a noite é o momento em que o Espírito será retirado deste mundo. Quando o Espírito for retirado deste mundo, aí não vai ter mais nada para a gente fazer. Mas o Espírito ainda está aqui. A gente cantou há pouco, o Espírito do Senhor está aqui. E Ele nos chama para fazer a sua obra. Mesmo diante das ameaças do inimigo. Mesmo diante de todas as lutas e batalhas.
Eu li um comentário que eu quero compartilhar com vocês, que é do Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte, ele faz algumas perguntas, né? E ele finaliza. Ele diz: quais são as frentes de batalha que você tem enfrentado nesses últimos tempos? Que tipo de ataques o inimigo tem usado para atingir a sua vida? Como você tem reagido aos ataques do inimigo? Neemias enfrentou as zombarias com oração e com trabalho concentrado. Ele enfrentou os complôs com oração e com a colocação de sentinelas. Ele enfrentou as ameaças mais fortes com uma chamada geral às armas e com a exortação: lembrai-vos do Senhor e pelejai. Lembrem-se do Senhor e pelejem. Lembrem-se do Senhor e trabalhem. Por fim, o último texto que eu quero ler e a gente orar, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Paulo diz o seguinte: de muito boa vontade gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós? Primeiro, quero destacar só esse primeiro trecho aqui. De muito boa vontade gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Eu uso esse texto para dizer que é cansativa a obra de Deus, é exaustiva, é trabalhosa? Sim. É muito trabalhosa, é cansativa, é exaustiva. Mas nós devemos nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos use e nos gaste em sua obra. Que o Senhor veja em nós essa disposição de sermos usados por Ele, mesmo que isso nos traga exaustão, mesmo que isso nos traga um momento, né, de dor, vamos dizer assim. Porque se você acha que é fácil carregar entulho, não é. Quem já trabalhou com construção ou reconstrução sabe que não é. E é trabalhoso, é cansativo, é exaustivo. Mas mesmo assim, o Senhor nos chama para trabalhar, porque Ele é quem nos fortalece. Paulo nos diz: fortalecei-vos na força do Senhor. Não na sua própria força. Fortalecei-vos na força do Senhor. Amém? Vimos aqui então como Neemias gerenciou essas crises. Mas ele trouxe o povo a observar e perceber por quem eles deveriam trabalhar e a quem eles deveriam dar ouvidos. E é assim que nós devemos fazer também. Devemos olhar para o Senhor e não temer os homens, e fazer a obra que Ele nos está chamando para fazer. Não importa o que o inimigo vai balbuciar contra nós. Como eu disse na ministração anterior, né, que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui com vocês, o inimigo está gritando: vou te matar, vou acabar com a sua família. Deixa ele espernear, deixa ele arrancar as calças, pisar em cima. Uma vez que você está no Senhor, você está assentado com Cristo no mais alto e sublime trono. E embaixo dos pés de Cristo estão os inimigos de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Coloque suas vidas diante do Senhor e apresente diante dEle até mesmo as batalhas e lutas que você está enfrentando. E peça para que Ele te fortaleça, que Ele te ajude, para que você não desista, para que você não pare, para que você continue trabalhando na obra de Deus e que você continue agindo segundo a vontade do Senhor. Ore em nome de Jesus. Se coloque nas mãos do Senhor. Senhor Deus bendito e gracioso, nós estamos diante do Senhor e o Senhor tem nos chamado para fazer a Tua obra. Há muitas vidas que precisam ser reconstruídas, há muitas famílias que precisam ser reconstruídas, há muitas almas que precisam ouvir o Teu Evangelho.
Há muitas pessoas que o Senhor quer alcançar. A tua obra precisa ser feita. E o Senhor está nos chamando para fazer a tua obra. O Senhor está nos chamando para evangelizarmos, para pregarmos a tua palavra, para edificarmos a tua igreja, para fortalecermos o teu povo. Mas esse, nós sabemos, é um trabalho duro, é um trabalho difícil. O inimigo tem se levantado contra nós, não só para nos destruir, mas principalmente para impedir o avanço da tua obra. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos, em tuas mãos, reconstrutores. E mesmo diante de tanta luta, cansaço e enfado que muitas vezes vem sobre nós, mesmo diante da vontade de desistir que muitas vezes nós temos, diante das ameaças, diante dos ataques do inimigo, nós estamos olhando para o Senhor. Nós voltamos os nossos olhos para Ti e clamamos para que o Senhor nos ajude. Clamamos para que o Senhor nos fortaleça. Clamamos para que o Senhor se manifeste de forma poderosa e se derrame sobre nós, para que nós possamos continuar a Tua obra, Senhor. Nós, Senhor, não vamos desistir. Como diz o escritor aos Hebreus, nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós vamos avançar na força do Teu poder. Nós vamos continuar a Tua obra debaixo da Tua orientação, debaixo da força do Teu Espírito. Sabemos que o Teu Espírito está sobre nós, e é na direção do Teu Espírito que nós vamos realizar a Tua obra, a Tua vontade. Fortalece, Senhor, os meus irmãos, fortalece a Tua igreja. Eu sei que muitas vezes, ó Pai, a família dos meus irmãos tem sofrido ameaça. Eu sei que muitas vezes os meus irmãos aqui estão sendo atacados de tal maneira, Senhor, que é colocado em dúvida em seus corações se eles estão fazendo a coisa certa, se eles estão de fato atendendo ao Teu chamado. Eu sei que muitas vezes meus irmãos aqui, assim como eu também, muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa que não ouviu direito a Tua voz. Mas que todo esse empenho do inferno contra nós, contra as nossas famílias, nos façam enxergar que nós estamos no centro da Tua vontade. E porque estamos no centro da Tua vontade, nós não vamos parar. Nós vamos continuar. E por isso nós nos levantamos. E talvez o termo mais correto para nós, para uma aplicação para nós, é que nós estamos sendo levantados por Ti, Senhor, para continuarmos a Tua obra, Senhor, para pregarmos o Evangelho a toda criatura, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Porque o Senhor já nos deu a vitória em Jesus Cristo. Em Ti, Senhor, nós já temos a vitória. E nós olhamos para o Senhor, contemplamos a vitória, a Tua vitória na cruz, e caminhamos nessa vitória, Pai. Caminhamos nessa vitória até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Aleluia.